Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre um tema muito solicitado pelos amigos: como buscar as melhores ações para longo prazo, né? Para carteira de investimentos. Então eu preparei essa apresentação aqui para vocês e a gente vai estar então conversando sobre isso. Antes de mais nada, vou estar deixando os meus contatos aqui para vocês. Caso algum dos amigos tenha alguma dúvida sobre o conteúdo abordado aqui, por favor, não hesite em me chamar lá no e-mail, no Twitter, no Instagram. A gente conversa, a gente vê o que dá para fazer aí. Às vezes eu demoro um pouco para responder vocês, tá, pessoal? Tem outras ocupações aí. Se bem que agora eu estou um pouco mais tranquilo, eu resolvi fazer um home office aqui, ficar em casa por uns dias, né? Ainda bem que eu posso trabalhar por aqui. E eu estou com alguns sintomas aí, né, do coronavírus. Não está confirmado ainda, não fiz teste nem nada, mas hoje em dia a gente tem alguns sintomas, a gente acaba suspeitando aí, ainda mais que eu descobri que no clube onde eu frequento, né, que eu faço os meus esportes, minhas atividades físicas, foram confirmados aí não sei quantos casos, parece que 3 casos, então eu fico meio assim. Enfim, estou me isolando em casa, né, não sou do grupo de risco, graças a Deus, mas eu não quero contaminar ninguém aí caso eu tenha esse vírus. Então eu estou fazendo um período de quarentena em casa, estou trabalhando por aqui, estou estudando por aqui, minhas aulas na faculdade também foram canceladas, tá, pessoal? Enfim, vou ter mais tempo aí para dar atenção para vocês, tá? Minha meta é fazer um vídeo por dia discorrendo aí sobre algum assunto importante, tá bom? Pessoal, vamos começar então. Deixa eu minimizar essa janela. Alguns conceitos importantes que eu acho que a gente tem que abordar antes de começar a discutir sobre investimento. No último vídeo publicado aqui no canal, foi comentado que o momento atual pode apresentar grandes oportunidades para a construção de uma carteira de ações de longo prazo, justamente pelo fato de que esse pânico todo que a gente está vivenciando, né, esse efeito manada, todo mundo vendendo em massa, faz com que boas empresas sejam negociadas a valores muito atrativos. E isso está começando a aparecer cada vez mais no momento atual dentro da nossa bolsa de valores. Neste vídeo, então, eu estarei mostrando aí para vocês qual é a estratégia que eu utilizo para escolher essas empresas que vão compor a minha carteira de prazo mais longo. Lembrando que aqui nós estamos falando de investimento, tá, pessoal? Que é diferente de trade, diferente de especulação. Eu queria ter gravado um vídeo sobre isso primeiro, antes de discutir o assunto de hoje com vocês, mas acabou não dando tempo. Mas ainda vou gravar, tá? Basicamente, enquanto o especulador enxerga as ações apenas como números de uma tela, e vai ter como principal objetivo comprar barato e vender caro, ou vice-versa, né? Vender caro e comprar barato, o investidor vai enxergar nelas pedaços de uma empresa, do qual ele vai querer se tornar sócio. Então repare como a mentalidade é diferente. E quando eu falo me tornar sócio, é carregar uma posição por longos períodos de tempo, enquanto o negócio se mostrar rentável, né, pelo menos, e crescer junto com aquela empresa. De repente, até com o objetivo de colher alguns frutos, né, obter uma renda passiva aí, né, a forma de dividendos ao longo do tempo. Então, mentalidades diferentes. A primeira coisa que vocês têm que entender. A outra coisa que vocês têm que entender é que, diferentemente do trade, onde nós adotamos análise técnica para embasar as nossas operações, quando o objetivo é encarteirar ações de boas empresas, né, montar uma carteira para o longo prazo, a gente deve usar e abusar da análise fundamentalista. Esse tipo de análise consiste em realizar um verdadeiro raio-x a fim de saber como é que está a saúde de uma empresa. Então, trimestralmente, como os senhores já sabem, as companhias de capital aberto elas divulgam seus balanços para os acionistas. Dentro desses balanços são reportadas todas as atividades e dados da empresa, de forma detalhada dentro daquele período específico.
Os fundamentalistas, né, que são as pessoas que são adeptas da análise fundamentalista, analisando os balanços das empresas, vão utilizar aí diversos conceitos chamados de indicadores fundamentalistas, para avaliar se aquela empresa em geral se apresenta cara ou barata. Existem diversos indicadores fundamentalistas que você pode utilizar para fazer isso. A fim de descobrir um pouquinho sobre eles, aí eu sugiro que você entre em 2 sites. O primeiro é Fundamentos, tá? fundamentos.com.br, e o segundo é o Oceans 14, tá? É ocean14.com.br. Então lá é possível você ter acesso a todas as informações de âmbito fundamentalista sobre as principais empresas listadas na B3. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona isso aqui. Pausa para tossir aqui. Fundamentos. Ó. Então o site é esse, né, o primeiro deles. Basicamente você vai poder colocar o código da empresa que você quer visualizar aqui. Então vou colocar, por exemplo, Itaúsa. E aí você tem todos os dados, né, as informações de âmbito fundamentalista sobre a Itaúsa. Tudo muito bem detalhado. É legal o site, tá? Porque é gratuito, pessoal. Então você tem aqui papel, Itaúsa, tipo, empresa, setor, subsetor, né? A data da última cotação, a mínima das 52 semanas, máxima das 52 semanas, volume médio negociado, tá? Os últimos balanços aqui que ele processou para poder calcular esses indicadores, valor de mercado, valor da firma. Ele tem tudo aqui, né? Indicadores fundamentalistas, PL, PVP, dividend yield, cara, uma cacetada de coisas aqui, né? VPA, LPA, margem bruta, margem EBIT, margem líquida, ROIC, ROI, liquidez corrente, dados, balanço patrimonial, dívida bruta, dívida líquida, patrimônio líquido, ativo circulante. Então assim, pessoal, é muita informação, tá? Quando a gente entra no Oceans 14, ele meio que complementa o Fundamentos, tá? Agradeço aí até o Adolfo por ter me mostrado esse site recentemente. Tô gostando muito de usar ele, viu, cara? Acabou o chá aqui. Então você vai colocar também o nome da empresa, quer ver? Eu vou colocar aqui Itaúsa, e ele vai te dizer tudo sobre a Itaúsa, tá? Esse aqui é até um pouquinho mais organizado em tabelas, né? Você vai ver que o outro é gráfico de barras. Então você tem todas as informações aqui, né, sobre a Itaúsa. Só que daí fica aquela dúvida, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Felipe, eu não entendo bulhufas disso. O que eu devo fazer? E é claro que diante de tanta informação, tantos dados, o iniciante se perde. Isso é totalmente normal, tá, pessoal? Se você está iniciando agora no mundo dos investimentos aí, você nunca ouviu falar de dívida bruta, ativo circulante, EBITDA, ROI, ROIC, e provavelmente em um primeiro momento, olha que bacana, você nem precise saber disso. Para realizar, pessoal, a verdade é essa, uma análise sucinta de uma empresa e descobrir se a mesma é um bom investimento ou não, cabe apenas o bom senso. O que eu quero dizer com isso? Tá? A gente precisa pensar através da lógica, utilizando aí o mecanismo da lógica. Você concorda comigo que quando a gente pensa em fazer parte de qualquer negócio, a primeira coisa que nos vem em mente é se aquele negócio dá lucro, né? Porque, vamos falar bem a verdade, ninguém em sã consciência quer ser sócio de um negócio que não dá lucro. Você não vai querer abrir uma empresa se a perspectiva de lucro, de resultado que você obtenha fazendo aquilo não seja boa, né? Não tem sentido nenhum nisso. Então cabe a nós, primeiramente, quando a gente vai analisar se uma empresa é boa ou não, descobrir se a mesma apresenta um lucro líquido recorrente e crescente. Diferença de lucro líquido para lucro bruto, pessoal, que o lucro líquido já é livre de tudo, né? Vai ser o que entra ali, como é que se diz? Tem uma palavra para isso. É o que entra limpo, tá? Para a empresa. Porque também não faz sentido nenhum você fazer parte de uma empresa que não consiga expandir as suas atividades e lucrar cada vez mais. Aí vem o lucro recorrente. O lucro tem que ser crescente e recorrente, tem que ser todo trimestre e de preferência, né? De preferência não, quase que
de maneira compulsória um trimestre maior que o outro, ou pelo menos um ano maior que o outro. Tá? A gente tem que buscar empresas assim. Isso porque a valorização das ações de uma companhia, pessoal, ela está diretamente ligada com o crescimento do lucro líquido reportado pela mesma. É importante que você entenda isso. A cotação das ações sempre vai seguir a curva de lucros no longo prazo. Eu tinha esquecido de colocar no slide aí, pessoal, mas olha que bacana. Se a gente acessa o site do Baster lá, né, Baster, não sei como é que fala o nome do cara, a gente tem gráficos aí, ó, lucros das empresas versus cotação do Ibovespa. Então a gente vê que a cotação das ações, ela está diretamente ligada com o lucro líquido das empresas. Conforme as empresas lucram mais, as ações delas vão valer mais também, tá? Pode ser que no curto prazo possa haver alguma discrepância, mas no longo prazo as coisas sempre se encaixam, tá? A cotação vai seguir a curva de lucros. A gente tem diversos exemplos disso aí. Ó, Grendene, tá? Diversos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É importante a gente investir em negócios que apresentem lucro líquido recorrente e crescente. Por exemplo, olha a Itaúsa, uma empresa que eu considero boa. Se a gente vem aqui em demonstrativos de resultados e olha para o lucro líquido da Itaúsa, a gente vê o quê? Nos últimos 10 anos, a empresa vem cada trimestre, ou pelo menos cada ano, apresentando um lucro maior e sempre positivo, né? Nunca um prejuízo. A empresa sempre dá lucro e os lucros cada vez são maiores. Então é isso que a gente tem que estar buscando. Patrimônio líquido, outra coisa que é levada em consideração quando a gente vai analisar se uma empresa é um bom investimento ou não. A gente tem que olhar para a evolução do patrimônio líquido da mesma. Boas empresas, pessoal, sempre vão apresentar patrimônio líquido positivo e crescente ao longo do tempo, enquanto empresas ruins vão apresentar patrimônio líquido negativo. E, novamente, ninguém em sã consciência vai querer comprar ações de empresas que não possuem nenhum patrimônio. Quando você compra um imóvel, aquele imóvel é o teu patrimônio. Quando você compra qualquer ativo, ações, títulos, CDBs, aquilo lá é teu patrimônio. Aquilo lá faz parte, tá, do valor que você tem. Em caso você venha fazer uma compra aí de uma ação, tá, de uma empresa que apresenta o patrimônio líquido negativo, você vai estar comprando uma dívida, você não vai estar comprando patrimônio, você não vai estar comprando valor, tá? Você não vai ter algo sólido que te agregue valor. Então, só para mostrar para vocês aqui um exemplo também, ó, Sul América, uma empresa que tem um excelente crescimento patrimonial, uma evolução patrimonial. Olha o patrimônio da Sul América ao longo dos últimos 10 anos, como só vem crescendo. Olha a evolução desse patrimônio. E agora olha uma empresa ruim. Quer ver uma coisa? Tô tendo que pausar o vídeo aqui, pessoal, porque eu tô tossindo bastante. Mas enfim, olha aqui que é uma empresa ruim. RCD3, tá? Pelo menos do ponto de vista fundamentalista, pessoal. Essa empresa aqui é do setor de real estate, né? Construção civil. Olha a evolução patrimonial dela. Olha que bagunça. Até nos anos em que o patrimônio estava positivo aqui, que a empresa ainda tinha algum patrimônio, ele não era crescente, não tinha nenhuma evolução recorrente, né? E depois a empresa começou o quê? A perder valor patrimonial. E hoje ela trabalha com dívida, não mais com patrimônio. Você está comprando as ações dessa empresa, você não está comprando valor, você está comprando dívida, tá? Então, para vocês entenderem aí a ideia por trás disso. Dívida líquida, pessoal. Outro aspecto de suma importância que deve ser levado em consideração quando a gente pensa em comprar ações de uma empresa com foco em construir uma carteira de prazos maiores é o nível de endividamento dessa empresa. Veja bem, muita gente se confunde aqui. Não é porque a empresa possui um nível de endividamento muito alto que ela não possa ser considerada um bom investimento.
É normal, tá, pessoal, empresas contraírem dívidas a fim de alavancar o seu negócio e melhorar o seu operacional. Por exemplo, olha a Locamérica, que é uma excelente empresa, a gente olha aí a valorização dela nos últimos meses, né, nos últimos anos, aí 2, 3 anos atrás, desde 2016, a gente vê que ela teve um desempenho incrível na bolsa, se multiplicou diversas vezes. E quando a gente olha aqui para o balanço patrimonial dela, a gente vê o que? A dívida saltando nos últimos anos. Só que, pessoal, entendam o seguinte, o problema mora quando a dívida que a empresa possui não produz nenhum retorno significativo em termos de crescimento do patrimônio líquido, receita e lucro líquido. Se essa empresa aqui possui um nível de endividamento alto, mas o patrimônio líquido cresce, o lucro líquido cresce, então faz parte da estratégia da empresa ter um nível de endividamento maior. É como eu disse aqui, ó, é normal as empresas contraírem dívidas a fim de alavancar o seu negócio, né? Se você tem um modelo de negócio bom, sei lá, você tem uma puta de uma marca aí, de uma hamburgueria, tá? Você criou o McDonald's. Nada mais justo, você viu que o teu negócio está dando certo, que você tem uma marca, você tem um conceito legal, nada mais justo que você ir em um banco, numa instituição financeira, pegar um empréstimo, abrir um monte de franquias, fazer aquele negócio se expandir, para você poder lucrar mais, crescer com a tua empresa, tá? Então vai depender, pessoal, a dívida, tá? Não é que ela não pode estar alta, a dívida vai ter que estar alinhada com a estratégia de crescimento, né? A estratégia operacional da empresa. O cenário ideal, tá, pessoal, é aquela empresa que consegue fazer com que o seu patrimônio líquido e seu lucro líquido cresçam de maneira significativa, enquanto que o nível de endividamento é cada vez menor. Poucas empresas conseguem realizar isso aí, tá? Se a gente olha aqui Sul América, olha que interessante, eu vou usar aqui o Oceans agora para vocês verem como é que é, tá? Vou usar o Oceans aqui. Ó, Sul América. O Oceans ele não tem gráfico, ele tem tabela, tá? Mas a gente olha o que aqui? Olha o lucro líquido da Sul América, como vem crescendo aqui, ano após ano. A gente olha para o patrimônio líquido, cadê? Da Sul América, ó, patrimônio líquido, só vem crescendo também ano após ano. E a gente olha para a dívida da Sul América. Olha que interessante a dívida. A dívida só vem caindo, tá? A dívida cada vez menor, cada vez mais baixa. Então isso que é uma empresa excelente, ela consegue alinhar tudo. Ela consegue ter patrimônio líquido crescendo, lucro líquido crescendo e dívida caindo, tá bom? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui de uma empresa ruim para mostrar para vocês quando que a dívida é ruim. Ó, pessoal, Eneve 3, tá? No período que a empresa estava mal das pernas, agora ela já está bem melhor, né? Passou por uma reestruturação completa. Mas olha só, do período aqui de 2010 até 2013, 2014, a dívida da empresa só subindo, tá? O patrimônio líquido não acompanhou, era para ele ter feito o quê? Uma curva igual da dívida aqui, tá? Não acompanhou, decresceu, não apresentou uma evolução bacana. E se a gente olha para o lucro líquido da empresa, a gente vê o desastre que foi isso, né? A empresa estava se endividando e não conseguia entregar resultado. Então essa é a dívida negativa. A dívida que, ao invés de conseguir melhorar o operacional da empresa, piora, tá? Faz com que ela se afunde aí, balanço após balanço. Bom, pessoal, a gente não pode só ficar olhando para receita, para dívida, para patrimônio líquido, lucro líquido, caixa. A gente tem que olhar também como que aquela empresa se encaixa no setor em que ela atua. Qual que é o posicionamento dela naquele determinado setor? Existem negócios mais lucrativos que ela e que possam ameaçar a posição ocupada pela empresa? Existem alguns indicadores fundamentalistas extremamente úteis a fim da gente realizar uma comparação legal aí entre os diversos ativos que são do mesmo setor,
tá? Deixa eu mudar, colocar Itaúsa aqui, ó. Bom, quais indicadores são esses? O primeiro deles é o PL. Se você já procurou alguma informação sobre análise fundamentalista na internet, muito provavelmente você já deve ter se deparado com o indicador PL, tá? Todo mundo conhece ele. Isso porque, sem dúvidas, o indicador mais utilizado para classificar um ativo em barato ou caro é o PL. O PL, preço divididos por lucro, pode ser calculado dividindo a cotação de uma ação. Então você tem as ações da Itaúsa, que agora estão valendo R$ 9,10. Você vai pegar a ação da Itaúsa, R$ 9,10, e vai dividir este valor pelo lucro líquido apresentado de uma ação. Tá? O lucro líquido gerado por uma ação. Como é que você faz isso? Tá? Pelo período de um ano, tá, pessoal? Como é que você faz isso? Bom, basta você pegar o lucro líquido total no período de um ano e dividir pela quantidade de ações que aquela empresa tem, tá? Quantidade total de ações. Então você vai ter o lucro líquido gerado por uma ação. Você pega a cotação e divide por esse valor, você vai ter o PL, tá? Dissecando a lógica aí por trás do PL, é ele que vai nos dizer quantos anos são necessários para que, com o lucro líquido apresentado, a gente possa adquirir uma ação daquela companhia, tá? Então, quanto mais baixo o PL, melhor, desde que o mesmo não seja negativo. Quando o PL é negativo, quer dizer que a empresa não apresenta lucro, tá? Quando a gente faz o cálculo, a gente divide um número negativo, um número positivo para um número negativo. O que acontece no número negativo? Os valores considerados ideais para o PL são abaixo de 10. Então, abaixo de 10, tu viu uma empresa com o PL abaixo de 10, ela é lucrativa, ela apresenta aí bons fundamentos, muito provavelmente ela está barata. Caso, né, uma empresa seja boa, porém, mas possua um PL mais alto do que 10, é indispensável que você analise outros indicadores fundamentalistas. O PL por si só não define se o investimento é válido ou não. Tu não vai basear a tua tese só pelo PL, tá? Você tem que dar uma olhada em outras coisas, como por exemplo, o ROI. Esse sim é um indicador poderosíssimo, que pode oferecer aí pra gente o veredito final com relação à tua decisão de investimento. Basicamente, o ROI, ele nos diz qual é a rentabilidade de uma companhia sobre o capital do acionista. O mesmo ele pode ser calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido da empresa. Aqui existe um pulo do gato, tá, pessoal? É de extrema importância que o ROI seja maior do que as principais taxas de juros dos financiamentos. Isso porque quando uma empresa busca contrair um empréstimo a fim de alavancar suas operações, como a gente já comentou aqui, a instituição financeira que for conceder esse empréstimo para ela vai querer ver um plano de negócio e saber, né, a primeira coisa que eles vão procurar é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido que aquela empresa possui, ou seja, o ROI. E caso essa rentabilidade seja menor do que a taxa de juros do empréstimo, ou seja maior, mas tem uma margem muito pequena, o mesmo não poderá ser concedido, tá? Visto que existe o risco da empresa não honrar com aquela dívida e dar o calote na instituição financeira. Tá? Então imagine, você vai fazer o teu empréstimo lá, tá? Para abrir as tuas 1 milhão de lojas de hambúrguer, das franquias. Se você não mostrar que você tem uma rentabilidade X e que essa rentabilidade X é de longe superior à taxa de juros que a instituição financeira vai te conceder, né, para você fazer essa alavancagem da tua operação, você não vai conseguir, tá? Esse empréstimo, beleza? Então é interessante, pessoal, que o ROI seja sempre maior que a taxa de juros. É interessante analisar também o ROI da perspectiva do acionista. Quando você investe em ações, você muito provavelmente vai estar procurando uma rentabilidade muito acima da média oferecida pelos produtos de renda fixa, né? É óbvio, tu vai querer uma rentabilidade maior, tu vai buscar mais risco, vai no mercado de renda variável. E os produtos de renda fixa, eles têm a rentabilidade deles derivada principalmente do CDI. Caso o ROI da empresa em que você está pensando em se tornar acionista seja menor do que o CDI,
não existe motivo algum para você se tornar sócio daquela determinada empresa. Concorda comigo? É mais fácil você ficar na renda fixa sem risco algum, então. Então o ROI vai te dizer qual que é a rentabilidade de uma companhia. É um dos indicadores mais importantes. Outro indicador também bacana da gente dar uma olhada para saber se determinada ação está cara ou barata é o PVP, preço sobre valor patrimonial. Ele informa quantas vezes o mercado, ou quantas vezes o valor do patrimônio líquido o mercado está disposto a pagar para um determinado ativo. Então, como é que você calcula o PVP? Tá? Preço sobre valor patrimonial. Se o preço for muito acima do valor patrimonial, aquela empresa está cara, ela está negociando em um valor acima do que ela realmente vale. Vocês concordam comigo? Agora, se o preço está muito menor do que o valor patrimonial, tá? Daí o papel está negociando, o papel está barato, né? Está negociando aí muito abaixo do que a empresa realmente vale. Então, lógico, né, que desde que positivo, quanto menor for esse indicador, melhor. O ideal são valores que se situem aí entre 0 e 1, tá, pessoal? Bom, alguns exemplos de empresas excelentes que eu queria mostrar então para vocês, né? Separei uma listinha, existem muitas outras, mas essas são as que eu mais gosto aí. E a que eu invisto todos os meses, eu faço aportes nessas empresas, tá, pessoal? Tirando lojas Renner. Não aporto em lojas Renner, eu aporto em Grandene. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui fundamentos. Itaúsa, tá, pessoal? Itaúsa é uma holding, tá? Uma empresa que é dona de outras empresas. O principal negócio que ela tem no portfólio dela é o Banco Itaú, se não me engano, é responsável por 80% da receita dela. Mas ela também é dona da Alpargatas, da Duratex, ela tem participações majoritárias aí em outras empresas no ramo de energia, se não me engano ela tem Equatorial Energia, ela tem um portfólio de diversas operações. Então é uma empresa muito bacana, é muito bem diversificada, é muito bem gerida. E quando a gente olha para ela, deixa eu abrir o gráfico aqui para mostrar um pouco para vocês sobre isso. Cara, tomara que eu não esteja com o tal do coronavírus, cara, só o que me faltava. Limpar os estudos aqui para mostrar para vocês. Pessoal, quando a gente dá uma olhada em Itaúsa, né? Olha que baita desconto que o mercado está dando para a gente agora. Quando a gente olha esta barra aqui, em que o papel cai 24% na última semana, tá na cara, tá? Olhando os fundamentos de Itaúsa, que Itaúsa tá barata. Olha o PL dela, 7,42. Olha o PVP, 1,39. Ela está negociando um pouquinho acima do valor patrimonial dela. Essa margem está muito pequena, tá? Dividendos, ela paga aí agora em torno de 9,6, se for considerar a cotação atual, mas é em torno de 8%, a média, tá? Anualmente. Olha o ROI da Itaúsa, 18%, muito acima de qualquer taxa de juros aí. Então assim, pessoal, se a gente olha para os fundamentos da Itaúsa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Falando um pouquinho de lucro líquido, olha o crescimento do lucro líquido da Itaúsa ao longo aí dos últimos anos. A empresa vem todos os anos dando cada vez mais lucro. Impressionante a capacidade da Itaúsa de todo ano, tá, gerar cada vez mais valor aí para o acionista. Quando a gente olha aqui o patrimônio líquido da empresa, a gente vê também ele só crescendo em 2010 em torno de 29.179 milhões, depois passou a ser 32.290 milhões, né? 32 bilhões, 35, 42, 47, 50, 56. Então ele só cresce. Esta é uma excelente empresa, pessoal. Tá? É uma excelente empresa. E o que acontece com excelentes empresas no longo prazo? Elas se valorizam, né? Olhe quanto Itaúsa entregou
nos últimos 20 anos. Quer ver? Eu vou marcar aqui, ó, 2000, janeiro de 2000. Pro cara que comprou janeiro de 2000 e segura até hoje Itaúsa, ela já entregou uma rentabilidade de mais de 5, quase 6.000%. Ou seja, você colocava R$1.000 lá em 2000 em Itaúsa, hoje você estaria com mais de R$58.000. Você colocou 10 mil, hoje você estaria com 585 mil reais. 100 mil, 5.800.000 reais. Então assim, pessoal, o crescimento, tá, da empresa, do lucro líquido da empresa, acaba fazendo com que a cotação venha a subir no longo prazo. Deixa eu mostrar outra empresa aqui para vocês. Cadê? Cadê nossa listinha lá? WEG, tá? Olha a WEG. Se a gente olha para os indicadores fundamentalistas da WEG, a gente vê que ela está cara, entre aspas. PL 35, bem caro. PVP 6, ela está negociando 6 vezes o valor patrimonial dela, tá? Mas quando a gente olha para alguns outros números, tipo, por exemplo, esse incrível ROI aqui de 18%, e quando a gente vai para os balanços da empresa e vê que o ativo só cresceu nos últimos 10 anos, a dívida líquida está controlada e agora vem caindo, e o patrimônio líquido só vem subindo sem parar, olha a evolução do patrimônio líquido dessa empresa, lucro líquido da empresa também só vence. Olha que curva maravilhosa, pessoal. É importante que vocês olhem isso e entendam que essa é uma excelente empresa. E o que acontece com excelentes empresas, pessoal? O que acontece com excelentes empresas? Elas se valorizam no longo prazo, né? Então, olha o cara que colocou no mesmo período, em 2000, acho que aqui é dezembro, não, 2000. O cara que colocou em 2000, R$1.000, 26.000% de valorização, R$1.000 em 2000, hoje se tornaram R$260.000 em 2020, apenas 20 anos depois. Então vocês estão entendendo qual que é o efeito, tá, de aportar em empresas assim, dessa maneira, empresas boas? É importante que vocês entendam isso, tá, pessoal? Dando uma olhada aí, ó, na Sul América. Sul América eu já mostrei pra vocês, né? É fantástico aí o desempenho da Sul América, ó. E a Sul América tá barata. Olha aqui, ó. PL 10, PVP 1,75, ROI 16%. Olha os dados dela. Ativo crescente. Dívida líquida caindo, patrimônio líquido crescente, lucro líquido, pessoal. Olha o lucro líquido da Sul América, crescente. E reparem uma coisa, nos períodos em que o país mais sofreu com uma grave crise econômica, que foi 2015, 2016, 2017, 2018 também, mas 2018 já estava um pouquinho melhor, a empresa conseguiu, tá, lucrar cada vez mais. Então, 2015, olha como o lucro dela foi aumentando aqui, ó, 2016. Daí ele caiu um pouquinho em 2017, 2018 ele já voltou a crescer. E agora ele não para de crescer. Então, assim, empresas como essas, resilientes também, aos períodos de maior dificuldade, é que a gente tem que se focar aí em investir. Olha a Grendene, tá? Olha a Grendene. Grendene também, ó. Grendene agora tá ficando barata, tá? PL de 13, PVP de 1,87. Paga uns dividendos aqui, mas não é grande coisa. ROI de 13. Então, Grendene também, ó o ativo, ó a dívida líquida, ó o patrimônio líquido. E ó o lucro líquido recorrente cada vez maior. Agora deu uma decaída aqui, né? Mas é normal que isso às vezes aconteça. Ó, deu uma decaída aqui, deu uma decaída aqui, deu uma decaída aqui, tá? Nada vai subir em linha reta para sempre, tá, pessoal? A empresa também não é... Isso até é normal que aconteça.
E de novo, olha que interessante, 2015, 2016, 2017, 2018, a empresa conseguiu apresentar um crescimento em seu lucro líquido nos períodos de maior dificuldade pelos quais o país estava passando aí. Então assim, pessoal, acho que deu para entender o recado, né? Invistam em empresas boas, lojas Renner. Olha lojas Renner, o que foi nos últimos anos. Quem investiu aqui em 2005 em lojas Renner e segura até hoje, 10.000%. Então assim, pessoal, este é o momento ideal para a gente montar essas nossas carteiras. Essa nossa carteira de investimentos para o longo prazo. Por quê? Porque com essa queda do mercado, oportunidades estão surgindo. Oportunidades estão surgindo. Oportunidades estão surgindo. Espero que vocês tenham entendido os recados, meus amigos. Uma excelente semana de negócios aí para vocês. Um grande abraço. Se cuidem com esse tal de coronavírus aí, pessoal. Parece que o nosso país agora vai sofrer com isso, tá? Tá se espalhando aí cada vez mais rápido. Tem que tomar cuidado, tá? Isolamento total se vocês apresentarem algum dos sintomas. Se você for novo, né? Se você estiver aí longe, né, da faixa de risco, você não tem problema nenhum, provavelmente isso aí só vai ser uma gripe normal para você, como qualquer outra. Mas caso você more com pais, né, sei lá, tenha contato aí com as pessoas que pertençam à faixa de risco, é importante que vocês se isolem totalmente para poder conter isso aí, né? São essas pessoas que daí sim podem sofrer mais com essa gripe. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí para vocês, até mais.